A gente começa por você, Rodrigo Constantino. Prazer estar de novo ao seu lado. Boa noite, bem-vindo. O que espera da votação e da PEC, caso aprovada, hein, Constar? Boa noite, Adriana. Boa noite, meus queridos colegas de bancada e toda a nossa qualificada audiência. Olha, eu estou vendo uma turma que se diz pró-mercado comemorando, né, a reforma da forma que está vindo aí. Não só custa bilhões para aprová-la, né, porque é o jeito do PT de governar, como a gente tem que se questionar se ela realmente vai fazer bem para o país. A gente sabe que o Brasil tem, hoje em dia, uma situação de manicômio tributário. Mas aquela frase que tornou um certo parlamentar aí, humorista famoso, né, pior que tá, não fica, ela já mostrou-se inverídica. A gente sabe que nunca a situação é tão ruim que não possa piorar. E eu penso que essa reforma faz isso. Ela é cheia de exceções, muita gente já falou isso, né? Ela beneficia muitos grupos, inclusive grupos poderosos, influentes, mas que não necessariamente necessitariam de uma mãozinha estatal para ter privilégios. E ela vai jogar o fado para cima de quem? Ora, bolas, para cima de quem não consegue se organizar em lobbies para pressionar e fazer parte dessas exceções. O pequeno comércio, o varejo, aqueles todos que não contam com essas organizações, com essas entidades poderosas, pleiteando seus interesses em Brasília. Então virou uma colcha de retalhos, foi feita sim de forma assodada, é uma outra falácia que eu queria apontar aqui. Não, a gente está discutindo a reforma tributária há décadas, não é essa. Então eu fico muito mais com a opinião de alguém como Ives Gandra, que há 6 décadas estuda essa questão e falou, olha, isso está sendo feito de uma maneira assodada, está atropelando o debate, não estamos conseguindo ver direito o impacto disso, né? Os estudos não estão mostrando realmente para quanto vai a carga para cada setor e a carga final, e tudo leva a crer que vai ter aumento, né, de carga tributária no Brasil, que já é um país recordista dentro dos países emergentes. Então, muita gente falando, não, o Brasil se aproxima mais do modelo europeu. É aquela velha história, né? Nós temos impostos escandinavos, mas os serviços africanos. Pois é, e estamos falando, desculpe não adiantar por completo. Primeiro, nesta quarta-feira, o Senado aprovou em 2 turnos a proposta da reforma tributária. Foram 53 votos favoráveis, isso mesmo, e 24 contrários ao texto nas 2 votações. Uma margem apertada, já que são necessários pelo menos 49 votos para aprovação. Em discurso no plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou a aprovação do texto. Reconhecimento também à Casa Irmã, à Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente Arthur Lira, na pessoa do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, de todos os deputados e deputadas federais que aprovaram a reforma tributária, a todas as senadoras e senadores da República que aprovaram a reforma tributária. E o futuro do Brasil está aqui, diante de nós. Estamos abrindo as portas para que ele possa entrar no Brasil. Viva o futuro do Brasil. Muito obrigado. Os senadores da esquerda, Randolfo Rodrigues e Elisiane Gama, também comemoraram o resultado. Infelizmente, Brasil. Infelizmente, olha aí, ó. Olha quem está comemorando. Olha quem comemora. Olha quem comemora. Olha quem comemora. Gente. Agora, a reforma tributária retorna para uma nova análise da Câmara, onde já tinha sido aprovada em julho. O presidente da Casa, Arthur Lira, já indicou que pretende colocar a PEC em votação ainda no mês de novembro. Se for votada e aprovada dentro desse prazo, a reforma poderá ser promulgada até o fim do ano pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ana Paula Henkel, boa noite, boa quinta-feira, sempre um prazer estar ao seu lado. A PEC, por fim, se aprovada finalmente, deve melhorar ou embolar ainda mais o sistema tributário brasileiro? Ana? Boa noite, Adriana. Que bom você aqui com a gente. Muito boa noite aos meus queridos parceiros de bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. E, inclusive, é da nossa audiência maravilhosa aqui no chat que eu vou ler um comentário da Elga Maria Lopes de Lima. Reforma tributária Maria Helena Chauí.
eu odeio a classe média. É exatamente isso, né? A classe média e a classe mais baixa vão pagar essa conta, né? Uma reforma tributária que foi feita às pressas, né? Votada de uma maneira irresponsável. Estamos discutindo uma reforma tributária importante, né? Significativa em vários contextos para o país nos últimos 30 anos, e aí, do dia para a noite, né, quase que literalmente, nós votamos com pressa, sem análises, sem discussões pertinentes com a população. Teve muito deputado, inclusive na época que ela passou na Câmara, que disse, eu votei, mas eu não consegui ler tudo, mas depois o Senado conserta, jogando a batata quente para o Senado, e agora nós vimos que não é bem assim. E, claro, se esses personagens aí que odeiam o Brasil estão comemorando, é porque não é bom para o Brasil, né? Uma reforma tributária, como o Constantino muito bem colocou, um manicômio tributário, o judicial nós vivemos também, né? O manicômio judicial, agora nós temos o tributário nesse pacote todo no Brasil. E o mais simples de tudo, que felizmente os americanos viram aqui em 2017, logo depois que Donald Trump foi eleito, já que os republicanos tinham a Câmara e o Senado, passou-se uma reforma tributária que cortava impostos, reduziu os impostos do cidadão americano. E eu acho que esse é o primeiro ponto de qualquer reforma tributária, talvez o mais importante, não apenas a simplificação, como nós precisamos no Brasil, mas o principal ponto, a redução de tributos, até para uma maior arrecadação, como nós entendemos pela curva de Laffer, e o Brasil não tem sequer o principal ponto de uma reforma tributária, que é a redução de impostos. Bom, e claro, queremos ouvi-lo também, Adalberto Piotto. Boa noite, prazer mais uma vez dividir bancada. Qual a sua expectativa para o avanço da PEC? Adri, boa noite também Augusto, Ana Paula, Silvio, Constantino, boa noite a você que nos acompanha aqui no Oeste Sem Filtro, na Revista Oeste. Primeiro é uma reforma sem povo, diferentemente do que aconteceu com a reforma da Previdência, onde houve um intenso debate, houve pesquisa para perguntar para a população o que ela achava de cada um dos pontos. Tanto é que quando houve o convencimento da população que o setor público era muito privilegiado na questão previdenciária, aí você começou a mostrar às pessoas como aquilo era um regime distorcido. Houve apoio da população, o que chamou a atenção de todo mundo. As pessoas acham que as pessoas não sabem participar de uma discussão de reforma constitucional. Sabem sim, desde que elas sejam chamadas, a elas seja explicado tudo o que está sendo votado. Essa reforma foi assodada desde o começo e o Senado agora tornou uma reforma abarrotada. E vou explicar. É uma reforma que, por exemplo, muita coisa ficou para definição por lei complementar, o que não exige a maioria qualificada. Lei complementar é a maioria dos parlamentares. Inclusive, qual será o IVA? Qual será a alíquota? 27,5%? No momento, não fecha essa conta. Sem redução de impostos, até porque, por uma questão lógica, cadê a reforma administrativa? Ela deveria anteceder a reforma tributária. Qual o tamanho do Estado? Para eu saber exatamente qual o tamanho dessa questão tributária. Não foi feito, ou seja, atropelou-se o processo. Vamos lá. Aliás, sobre a questão das leis complementares, o governo terá 240 dias seguidos para apresentar exatamente o projeto para regulamentar todas essas leis aprovadas na reforma. Uma reforma que está capenga, porque ela está incompleta, embora toda essa discussão. Aí vem lá, o Conselho Federativo, que foi o ganho que se conseguiu lá na Câmara, e o aspecto era justamente onde há mais população e você, obviamente, conseguir fazer essa distribuição melhor dos impostos do país, isso foi abandonado no Senado da República, o que era previsto, porque o Senado tem representação paritária de todos os estados. São 3 senadores por estados e também o Distrito Federal. Virou um comitê em que o Senado vai votar quem será o presidente desse comitê, o que já desagradou todos os governadores do Sul, que deveriam entender que o Senado faria essa alteração. Bom, vamos ver o que a Câmara vai fazer. Simplificação pela metade, mais engessamento do orçamento. 4 fundos criados agora, já havia 3, tem mais um agora.
Incrível, veja só, já tinha um fundo para o estado do Amazonas. Lembra-se da discussão que houve lá na Câmara em relação à questão da Zona Franca? Esquece daquilo, foi muito mais aumentado. Para conseguir essa maioria curta, essa maioria pequena, aí, 4 ou 5 votos a mais do mínimo necessário, criou-se o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Amazonas, que inclui, neste caso, o Acre, o Amapá, Rondônia e Roraima, porque o estado do Amazonas já tinha, agora é da Amazônia, perdão. Veja só que coisa, né? Desenvolvimento regional de 60 bi, foi de 60, era de 40, agora foi para 60, compensação de ICMS e mais esse do estado do Amazonas, ou seja, são 4 fundos. Os fundos têm um problema porque você tira, quando se fala em simplificação, não é só uniformizar o entendimento da Receita Federal na hora de cobrar impostos. Isso é o básico da simplificação. Quando você fala em simplificação, é também dar agilidade ao processo tributário, ou a aplicação do recurso público que custa muito caro ao contribuinte. Veja só que hoje a gente é um assunto que nós vamos debater daqui a pouquinho, há um problema de fogo na Amazônia, o número de queimadas está batendo recorde, e hoje você não tem o dinheiro do IBAMA, o IBAMA está reclamando de estrutura e você não tem como repassar dinheiro para o IBAMA porque você tem um fundo. Eu preciso usar o fundo da Amazônia, mas como é que eu consigo pegar esse dinheiro? Fundo é dinheiro carimbado, o ministro Paulo Guedes falava disso a toda hora. Criou-se mais dinheiro carimbado. Onde é que isso foi simplificar e dinamizar o sistema tributário brasileiro e, com isso, ganhar agilidade na administração pública brasileira? Nada disso. Então, quer dizer, é difícil imaginar que essa reforma passa com uma nota 5. Houve, sim, alguma intenção. Esperar agora que a Câmara vá fazer ajustes a ponto de realmente salvar o texto, lembrando-se o que foi que saiu da Câmara, que já era ruim, o Senado foi apontado como salvador da pátria, vai resolver o problema. Não, piorou o texto, agora volta para a Câmara. A expectativa não é das melhores, mas enfim, a esperança é a última que morre, né? Mestre Augusto Nunes, boa noite, boa quinta. Não é dessa vez que o brasileiro pode comemorar uma boa reforma, Augusto? Não. Adriana, boa noite. Boa noite, minha parceira Ana, meu irmão Silvio, grande Piotr, meu amigo Constantino, boa noite a vocês que nos acompanham. Eu tenho referências, né? Já mencionaram, alguém aqui já mencionou isso aí, esse é o meu critério. Eu tenho referências infalíveis para não errar. Se o Celso Amorim, por exemplo, propõe alguma coisa, eu sei que está errada. Eu prefiro o contrário. Nem preciso perguntar qual é o oposto. Eu sou contra o que o Celso Amorim pensa. Então eu não erro nenhuma em política externa. Muito simples, nem preciso pensar. Se o Randolph Rodrigues está eufórico com alguma coisa, esse negócio tem tudo aí para me deixar aflito, depressivo. É que eles não merecem a nossa depressão, né? Continuamos em combate. Agora, o Brasil consegue piorar o que já era muito ruim, ainda falta a Câmara, a ajuda da Câmara. Olha, e o nosso presidente do Senado diz que abre as portas do futuro. Eu prefiro me refugiar, nesse caso, em qualquer lugar do passado. Bom, 6 em ponto agora, a gente dá um pulo ao vivo em Brasília. A nossa repórter Ruth Moraes acompanha o andamento, os desdobramentos da PEC. Ruth, bem-vinda, boa noite, boa quinta-feira para você. Quais são os próximos passos da reforma tributária aí no Congresso, Ruth? Boa noite para você, boa noite para toda a nossa bancada e toda a nossa audiência. Então, a reforma tributária, a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, foi aprovada ontem à noite no Senado, em 2 turnos, e a proposta retornou para a Câmara dos Deputados. O texto ele só deve chegar nas mãos do relator na Câmara, o Aguinaldo Ribeiro, na próxima semana, só que vale lembrar que a próxima semana tem ali um feriado, né, na quarta-feira, e provavelmente os trabalhos aqui vai ter aquele recesso branco, então os parlamentares não devem vir, né, todos os dias, então a próxima semana é praticamente perdida para poder analisar a PEC. Então, na semana do dia 20, o presidente Lira deve se reunir com esse relator, também deve conversar com o relator no Senado, o senador Eduardo Braga, para poder ver quais serão esses próximos passos. O presidente Lira ele já indicou que deve fatiar essa proposta de emenda à Constituição. E por que o Lira está indicando isso? No Senado, o texto ele foi modificado de diversas formas. Só para a gente ter uma noção, o relator Eduardo Braga ele aceitou mais de 200 emendas no texto. Então, são as questões que foram adicionadas ao texto que veio da Câmara dos Deputados.
uma PEC, ela precisa ter um entendimento comum das duas partes, das duas casas, para que ela possa ser aprovada. Então, assim, se a Câmara fizer alterações, o texto voltaria para o Senado novamente. E o sonho do governo de aprovar essa PEC neste ano provavelmente não aconteceria. Então, o presidente Lira, ele quer ver qual é o consenso entre os líderes do Congresso para aprovar ao menos a espinha dorsal da PEC da reforma tributária. E, consequentemente, os pontos que estão em divergência, esses pontos ficam para o ano de 2024. Então, é o que deve suceder aqui nos próximos dias para analisar essa reforma tributária. O governo quer promulgar até o final do ano e, para que isso aconteça, o presidente Lira sugeriu esse fatiamento